a porta se fechará. Estás, pois, avisado que o noivo há de vir. Qualquer momento é o tempo de você partir. Bom dia, pessoal. Olha o que a Bíblia fala. No livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 3, até o versículo 8, a Bíblia fala assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram-se dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram, e dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Presta bem atenção nisso aqui. Que sinal haverá? Eles perguntaram que sinal, ou seja, eles queriam saber de um sinal. Jesus deu vários sinais. Falou, que sinal, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então Jesus passou a falar não do sinal, mas dos sinais que haveriam de acontecer, que antecederia o arrebatamento da igreja e por via mais para frente a vinda de Jesus. Ele falou assim, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ele estava falando aqui do aumento das religiões, da quantidade de pessoas que estariam pregando o evangelho, que estaria lastrado para todo lado. E não é isso que a gente vê hoje? Não é isso que a gente vê hoje? O evangelho sendo pregado por tudo quanto é lado? Não é isso que a gente está vendo hoje? Nas redes sociais, em tudo quanto é lado, na rua. É para todo lado que você vai, não tem alguém falando de Jesus? Pois é. Então, o segredo é o seguinte. Como que eu faço para não ser enganado? É você viver o que está escrito. Ninguém tem o poder de te enganar. Você que se engana quando não vive o que está escrito, do jeito que está escrito. É você observar as escrituras e viver de acordo com a escritura. Você não vai pegar um modelo de A, B, C para seguir, não. Você vai seguir o que está escrito. E é isso que ele está falando aqui. E ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos serão enganados, porque serão levados por falsas doutrinas. Mas por quê? Porque não vão querer prestar atenção no que está escrito, viver de acordo com a Bíblia. E ele falou assim, e certamente, olha só, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. A gente não está vendo isso aqui hoje, à vontade. Ah, mas sempre aconteceu. Mas e hoje? Olha a situação hoje. Olha como que a natureza está reagindo hoje. Olha como que tem se comportado o ser humano hoje. Olha é como se tivesse um barril de pólvora prestes a explodir entre as nações, guerras e rumores de guerra. Tá assim ou não tá? Então são os sinais que Jesus estava falando. E ele falou, porquanto se levantará nação contra nação, um reino se levantará contra outro reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. A gente está vendo isso aí, terremoto, tufão, furacão, mar agitado, ressaca, tudo. E ele falou fomes. Então, quer dizer, fomes são um período de dificuldade, de escassez, onde vai começar a se acontecer muita coisa pesada, muita coisa difícil, coisas que a gente nunca imaginava que iria ver, a gente estaria vendo, dificuldade para todo lado. Porque quando se pensa em fome, se pensa em dificuldade, não é assim, não é verdade, não é? Então, fomes, dificuldade para todo quanto é lado. E a palavra de Deus se cumprindo.
a dificuldade por tudo quanto é lado, e a palavra de Deus se cumprindo. Ele fala, porém, tudo isto é o princípio das dores. Pessoal, pensa comigo. Por que vai passar a acontecer essas coisas? Porque o ser humano, a Bíblia fala que a luz veio ao mundo, mas o homem amou mais as trevas do que a luz, a Bíblia fala. Jesus falando que a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Então, hoje as pessoas estão frias com Deus. O mundo hoje, a gente para olhar para o mundo hoje, o mundo, as pessoas estão numa situação que cada uma quer viver do seu jeito, da sua maneira. E a Bíblia é um roteiro de vida para todo mundo, para a humanidade. É a direção, é o que Jesus falou. Eu sou o caminho, quer dizer, o caminho está aqui, está escrito. Mas o problema é que ninguém quer deixar de lado a sua vontade, a sua natureza. As pessoas elas caminham para a destruição, mas não abrem mão do sua mania, do seu jeito, do seu ego, do seu orgulho. E estão caminhando para a destruição, mas o orgulho não deixa o ser humano abrir o olho. Não, tem que ser do meu jeito. Então, por isso, o que acontece? Quanto mais o ser humano se voltar para as trevas, como está escrito, então a palavra vai se cumprindo, o aperto vai aumentando. E assim vai ser uma queda de braço entre o céu e o inferno. O diabo não vai governar o mundo com as riquezas, com os benefícios que Deus criou e vai ficar por isso mesmo. Lógico que não, a natureza vai reagir. E já está reagindo. Então, isso aqui é o princípio das dores. Jesus falou assim, porém, isto é o princípio das dores. O que a gente está vendo hoje é só o começo. Isso vai se intensificar e muitas vezes mais. A Bíblia fala que nunca houve um período mais difícil no mundo do que o período da grande tribulação que está chegando. Isso aqui que a gente está vendo é só o começo. É Jesus que está falando. Porém, tudo isto é o princípio das dores. E já está dessa forma. Terremoto para tudo quanto é lado, furacão, ventania, gelo, calor demais. Isso é só o princípio das dores. Então, depois vem o período da grande tribulação. A grande tribulação vai ser pior. Isso aí vai se intensificar. Só Deus sabe onde é que vai parar isso. Até chegar ao fim de tudo. Mas qual que é o objetivo? O objetivo é que o ser humano venha ver o que está acontecendo e se voltar para Deus. O objetivo de Deus é esse, porque quanto mais... O que acontece? A Bíblia fala que o pecado ele afasta o homem de Deus. Então, quanto mais o pecado vai aumentando na terra, mais longe de Deus o homem vai ficando. E como que o pecado aumenta? As forças do inferno levam a pessoa a praticar coisa que só Deus está vendo. Só Deus está vendo o que está acontecendo nessa terra. Eu não posso ver, você não pode ver. A gente só vê alguma coisinha, mas Deus está vendo tudo que está acontecendo, os absurdos que tem acontecido. É em todas as classes sociais do mundo. Só está acontecendo absurdo. Então, como que a gente sabe? A gente sabe pelos sinais que estão acontecendo no mundo. Pelos sinais que estão acontecendo no mundo, de acordo com os sinais que vão se intensificando, é o pecado aumentando. Quanto mais o pecado aumentar, mais os sinais também aumentam, mais a dor, o sofrimento. Fomes que está falando. Fomes, dificuldade. Mais a dificuldade vai aumentar. Então é isso aí, pessoal. Então, você ainda tem uma oportunidade de escapar ileso disso tudo. Porque daqui a pouco o arrebatamento da igreja vai acontecer, Jesus vai buscar a igreja dele. E já era. Aí vai entrar o período da grande tribulação. Aquele que ficar aqui vai ver esses eventos acontecendo aí em proporções assustadoras. Então se volte para Deus enquanto você está podendo. Tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz, não só hoje, mas amanhã para todo sempre. Você pode estar meditando aí, capítulo 24 do livro de Mateus, onde fala no princípio das dores. Leia na sua Bíblia aí que o Espírito Santo vai falar com você, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus.